Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal Luzes, mais um capítulo, e esse capítulo ele vai ser polêmico. Você está assistindo mais um capítulo do livro Fundamentos da Reforma Íntima de Gabriel Schutel, que na minha opinião eu pesquisei no YouTube e só tem apenas esse estudo. Eu adoraria que psicólogos e pessoas especialistas em comportamento humano, porque eu mesmo sou professor, pessoas mais específicas fizessem uma análise desse livro fantástico, então desse a sua contribuição profunda, não é verdade? Porque cada estudo, gente, que nós fazemos, ou melhor, cada estudo que você vê do Evangelho segundo o Espiritismo, do Nosso Lar, os Mensageiros, Domínio da Mediunidade, ou qualquer outro livro, é um estudo privado, é um estudo do especialista ali. Mas cada estudo que você assiste é uma linguagem diferente, pode ter uma vírgula diferente que pode modificar então a sua vida inteira. Então, quanto mais estudos, é melhor. Quem sabe aí no futuro aconteça outros estudos desse livro fantástico, né? Religião e materialismo, vamos ver o que o livro nos fala. Como que eu disse, ele é polêmico. E a gente não pode passar a mão na cabeça de ninguém. Porque se eu passar a mão, eu estou aí colaborando até para o vitimismo, o erro da pessoa. E eu não sou assim, né? Nós não podemos ser assim. 341. Relegar Deus é ser materialista. Significa voltar as costas ao seu próprio eu, negar a sua natureza, que não deixará nunca de ser criação divina. Gente, quando eu vejo relegar a Deus, surgem vários assuntos na minha cabeça. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que simplesmente é o seguinte: eu não vou falar de ateísmo. Porque tem muitos ateus que ajudam muitas pessoas, que respeitam demais as pessoas, praticam a caridade. Então, são pessoas que se entregam para o próximo, né? Mas o objeto de estudo aqui são os revoltados, aqueles que falam que é ateu e nem sabem o que é o ateísmo, e muitas vezes espíritas, católicos e demais cristãos que vivem dentro da igreja, mas abandonam Deus, ou fingem, ou simplesmente não têm a consciência disso. Muitas vezes a gente é folgado, a gente quer que Deus faça o que nós queremos. Muitas vezes a gente quer que Deus desça aqui na Terra e esclareça todos os problemas do mundo. E a gente que estuda o Espiritismo, a gente sabe que não é assim. Cada um está aqui para corrigir os seus erros, graças então à justiça divina, que é a reencarnação, que não é nem o castigo. Então, você abandona Deus, você está abandonando sua vida. Você está esquecendo que você é uma criação divina. Quando a gente abandona Deus, quando a gente abandona Deus, a gente está sendo egoísta, a gente está sendo orgulhoso. Às vezes eu falo que a gente tem 1% da compreensão de Deus. A gente tem 1% da compreensão de Jesus. Uma vez um ufólogo, eu assisto muitos materiais diferentes, e uma ufóloga estava falando do nascimento de Cristo e ela fala: às vezes as pessoas veem Jesus apenas como uma pessoa e não é. Jesus, ele é muito mais que uma consciência. Uma vez, Chico chegou para Emmanuel e falou: Emmanuel, eu quero entender o que é Deus. E Emmanuel falou assim: Chico, você não tem a inteligência ainda para entender a inteligência divina. E Chico foi teimoso e falou: eu quero entender Deus. Então Emmanuel abriu um painel na frente do Chico e começou a mostrar vários planetas, e Chico imediatamente começou a ter dor de cabeça e pediu para Emmanuel parar. E Emmanuel falou: você vê, Chico, como que você não tem inteligência para entender a inteligência divina? Então, gente, a pessoa que abandona, a pessoa que relega a Deus, ela simplesmente... O mundo não vai parar porque ela está sendo isso.
está fazendo isso. Deus não vai parar as suas ações, ou nada no universo vai parar. Nada vai parar porque ela ficou tristinha com Deus. Não existe isso. Isso aí é tempo perdido. A gente precisa entender como são as coisas. A gente está aqui para superar os problemas, superar as dores, erguer a cabeça e ir ajudar os mais necessitados, respeitar as pessoas. E é isso. Né? É claro, eu sei que às vezes a gente... Perdão, alergia. Às vezes a gente mata até Jesus. Quando a gente nega um prato de comida. Por quê? Porque a gente é uma criança quando a gente fala de espiritualidade. Eu acho que o único adulto, obviamente aí, sem comparação a Cristo, era Chico Xavier. Porque a espiritualidade, nós estamos numa escola. O planeta Terra é uma escola. E nós estamos no primário. Ou você consegue amar todas as pessoas, um amor puro, um sentimento puro. Não existe. Não existe perfeição aqui. Não é verdade? Então, se você está nessa fase de ficar duvidando de Deus, essas coisas, isso aí é perda de tempo. Faça uma reflexão sobre esses sentimentos. E aceite os desafios que você tem. Porque cada vez que a gente nega a existência de Deus, que a gente finge os problemas, ou a gente faz a compensação, ou o desvio ali, eu esqueci do escape, que eu já comentei outro vídeo, vira uma bola de neve. E uma pessoa que fica cada vez mais longe de Deus é uma pessoa que simplesmente terá mais problemas. Ela pode entrar em vícios, porque simplesmente elas entrou no seu mundo e não sai mais. Né? 342. Crenças e religiões de toda ordem existem e devem ser respeitadas. É admitido pelo alto que cada pessoa, o encarnado, busque o Criador em sua própria concepção teológica. Gente, isso é uma coisa séria e acontece em muitas religiões. Eu fico impressionado quando eu entrava em algumas religiões e o líder falava que o inimigo daquela religião, tipo, um exemplo, eu entrava num determinado lugar e o padre, ou pastor, ou palestrante espírita, falava que o inimigo deles é o ateísmo, que o inimigo é os evangélicos, que os inimigos são os espíritas. Gente, a partir do momento que você entra no lugar e o líder religioso falar mal de outra religião, toma cuidado. Toma cuidado com as palavras dessa pessoa. Tá? Porque todas as religiões devem ser respeitadas. Porque existem milhões de religiões por aí. Eu acredito que agora existem mais de 200 religiões. O Brasil é um país que tem inúmeras religiões, até descrença, como o ateísmo. Porque cada um deve se localizar na religião que lhe traz conforto. Tá certo? E então tomem cuidado com aquele líder religioso, com aquele religioso que fica falando que o seu inimigo é evangélico. Ninguém é inimigo, gente. Os inimigos da dentro de nós, que é o preconceito, que é o ódio, que é a raiva, esses são seus inimigos. Não é o outro porque cultua Iemanjá, o outro que é Guimbanda, Umbanda, Candomblé. Essas pessoas, esses líderes religiosos que ficam jogando inimigos para você, são perigosos. Eles fazem discurso de ódio. Nós devemos lembrar que, historicamente, Cristo não fundou religião. Se você olhar no Novo Testamento, Cristo fala de uma palavra que chama igreja. Só que ele não deixou nada. O que eu estou querendo dizer é que Jesus, ele simplesmente amou as pessoas.
eu não estou aqui desclassificando nada. Para a gente que estuda, o Espiritismo é a consolação que Cristo prometeu. Só que Jesus, ele amou as pessoas. Assim como Chico Xavier também, não estou comparando. Também amou as pessoas. Eu acho extremamente ridículo ao religioso que só ajuda o seu irmãozinho ali de fé. Não, o espírita não pode ajudar. Não, o católico não pode ajudar. Gente, se uma religião é inimiga da outra, toma cuidado. Porque isso daí é perigoso. Porque a religião ela tem que religar o homem a Deus, o homem aos seus irmãos. Se ela não religa, meu amigo, se é a religião que eu conheço aqui na minha cidade, um centro espírita era contra o outro. Gente, toma cuidado com isso. Não deixe isso de afetar, não. Toma cuidado que Cristo nunca, jamais odiou uma pessoa. Então por que o seu líder vai odiar? Cristo só amou e entregou a sua vida ao próximo. Precisa falar isso. É verdade? 343. Jamais utilizar a religião e a fé para embrutecimento dos bons sentimentos e o cultivo da riqueza material. Olha essa frase. 343. Jamais utilizar a religião e a fé para o embrutecimento dos bons sentimentos e o cultivo da riqueza material. Se você vai numa palestra espírita e o palestrante está cobrando, por que ele está cobrando? Por que ele está recebendo ali? Porque ele tem a mediunidade do orador e ele não pode cobrar. Porque o mentor dele inspira ele. Ele não pode cobrar. Se você é de uma religião que a pessoa fica de cobrando dinheiro, toma cuidado. Vai investigar porque a pessoa, o que a pessoa vai fazer com esse dinheiro? Uma vez eu vi uma igreja com um pastor, um bispo ali, entrando num carro empoeirado e as pessoas cultuando esse carro. Gente, as pessoas não prestam mais atenção hoje em dia do que elas leem, do que elas falam. Você tem dúvida da sua religião? Leia a vida de Cristo. Cristo cobrou alguma coisa? Isso é tão fácil, gente. Porque ainda as pessoas caem. As pessoas, os líderes prometem, vem cá, que a gente acaba com a sua dívida. Vem cá, que você vai ganhar muito dinheiro. Quando você vê esses sem vergonhas, me desculpa falar isso, essas pessoas falarem isso, duvidem, ou até mesmo saiam dessas religiões. Porque Jesus não fez nada disso. O Jesus que eu estou falando é um Jesus histórico. É um Jesus que é falado no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Então, tome muito cuidado com isso. Tá? Porque se a pessoa simplesmente cobra, como há denúncias que João de Deus cobrava pela água fluidificada ou pela cura, cai fora disso. Os médios não podem curar, os médios não podem cobrar nada. Se médio cobra por passe, estou falando dos kardecistas, não estou falando de outras religiões, porque eu não tenho essa autoridade para falar, ou essa intimidade para falar. Mas se você vê que as pessoas cobram por cura, cai fora. É melhor para você. Não vem da espiritualidade. O que vem da espiritualidade é gratuito, é de amor e de sentimento puro. 344, já falei. 345. Religião e materialismo são incompatíveis na essência, embora subsistam em autêntica simbiose, em muitos casos no presente da humanidade. É a mesma coisa, tá? Eu acho péssimo, gente, canais religiosos que fazem 500 propagandas vendendo um monte de coisa.
é óleo, é isso, é aquilo. Gente, toma cuidado com isso. Vai investigar onde que o seu dinheiro está indo. Porque, sinceramente, numa pandemia, se o seu dinheiro não está indo para ajudar os pobres, é errado. Se o dinheiro do seu suor está indo na mão de padre ou palestrante espírita, vai ver onde que está indo esse dinheiro. Porque ele tem que ir para os mais necessitados. Ele tem que ir para saciar a fome do pessoal que está passando fome. Se não for isso, gente, vocês concordam comigo? É inacreditável uma coisa dessa. Esse problema de materialismo e a religião a gente sempre vai ter. Desde o fundamento do cristianismo, eu acho que foi em 2002, faz em 2002, 2000 anos atrás, até agora, sempre vai ter materialismo e religião. As pessoas que precisam refletir sobre a palavra de Cristo e ver que isso dá errado. Lembra, tem uma passagem que fala que, que Jesus, que ele chegou para um jovem e falou, vende suas coisas e vem comigo. Se Jesus falou isso, por que o seu líder fala outra coisa? Porque os líderes falam diferente. Tome cuidado. Vamos lembrar no exemplo mais perto que o Chico Xavier fez mais de 400, mais de 500 livros. A maioria, se não me engano, é psicografado, é de autoria dos espíritos, segundo o próprio Chico. E todos os dinheiros desses livros foram para instituições de caridade. Eu falo, se você tem alguma dúvida da palavra de Cristo, olha a vida de Chico Xavier, o seu discípulo mais amado, como o Geraldinho fala, né? E jamais que nós vamos duvidar isso, porque a vida de Chico é uma inspiração. 346. A crença do ser humano não merece ser manipulada, nem agastada com falsas críticas. O respeito do seu íntimo é valor inarretável. Gente, muitas vezes a gente vê em televisões ou igrejas, ou em qualquer lugar religioso, o líder religioso defamando a pessoa, xingando a pessoa com a intenção de ajudar em algo. Gente, a nossa vida íntima, ela é valiosa. Ela tem que ser respeitada. Ela não pode ser violada. Ninguém tem esse direito de você violar a sua vida. Você precisa prestar atenção em todas as ações e as palavras que a sua religião fala. Repita comigo. Você precisa ser respeitado. Ou melhor, repita comigo. Eu preciso ser respeitado. Ninguém tem autoridade. Você vai ver mais para frente que ninguém pode ser considerado representante de Cristo na Terra. Tem muita gente que vê o padre ou o pastor mais Cristo do que outra coisa. Cultua o padre ali, do lado é o bispo evangélico. Ou até médium. Tem gente que fica idolatrando o médium, gente. A própria Bíblia fala isso, para a gente não ficar idolatrando o ser humano. Porque o ser humano falha. Não deixa ninguém mandar em você não, gente. A gente precisa refletir no que a gente ouve. Ninguém faz isso. Ou melhor, a maioria das pessoas não fazem isso. Olha aqui, ó, o homem está ligado a Deus pela alma, que é a sua essência e seu universo maior de compreensão, raciocínio e sentimento. Não necessita de representantes e intermediários para tanto. Gente, tem muita gente que deixa de viver para ir nas ondas do líder religioso. Eu conheço pessoas que estavam comigo em lugares, em clubes, e o padre não deixava, o bispo não deixava a pessoa mergulhar na piscina, a pessoa não mergulhava. A gente falar que a pessoa é representante de Cristo é errado. Porque as pessoas erram. Vocês querem uma prova? É por isso que tem tanto escândalo envolvendo religião. Em qualquer uma. Médium, kardecista, que é acusado de abuso sexual. O João de Deus, que foi denunciado como abusador de mulheres, como
estava ligado em tráfico de drogas, padre que fica aí desviando dinheiro lá em Goiânia. Você sabe que eu estou falando, ele foi denunciado. Então, gente, não existe representante de Cristo aqui na Terra. Tá certo? Não existe isso. Muitas vezes a pessoa simplesmente deixa que o líder religioso manda, faz tudo que o líder pede. Para com isso. Isso não é inocência, gente. Isso é ser vergonhice. Pô, a pessoa ela tem que pensar na cabeça de cima. Ou desculpe a minha falta de palavras, mas a pessoa ela tem que, eu fico revoltado, a pessoa simplesmente tem que pensar com a cabeça dela. Não existe uma pessoa que representa Cristo aqui na Terra. A gente está aqui porque a gente fez muita coisa errada na vida passada e a gente está aqui para consertar. Segundo deu isso, não sei se é verdade, Chico errou muito na vida passada dele. É por isso que ele teve essa missão também maior. Não sei se é verdade, mas Chico também não era perfeito. Não existe perfeição aqui. Perfeição é apenas Cristo. Nós estamos no século XXI. Isso é inacreditável, não é verdade? Outra coisa que acontece aqui no Brasil, gente. Religiões 348 não devem ser, pois, instrumento de dominação e poder, exigindo dos indivíduos uma sujeição injusta e indevida. Gente, a gente não pode deixar ninguém invadir o nosso íntimo. A gente não pode deixar ninguém invadir a nossa vida. Porque o padre é homem, porque médium é homem, porque bispo religioso é homem. Eu vou falar uma coisa. A gente sabe muito bem que o Brasil tem uma ligação muito forte com uma determinada religião e é só uma política. Que uma religião ela é ligada à política. Não pode acontecer isso. A religião ela tem que ficar no canto dela ali. O objetivo dela é transmitir a essência cristã, a essência pura de Cristo. Obviamente se ela é cristã. Mas a gente viu um bispo mostrando tortura contra o comunista, contra isso, contra aquilo. Gente, isso é discurso de ódio. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse líder religioso, ele está muito afastado de Cristo. Se você discorda de mim, mostre para mim algum trecho que Cristo ele fala para matar as pessoas. Tem um filme dos anos 70 que Cristo está lavando o rosto no banheiro público ali, na piscina ali, que eu esqueci o nome, e chega Barrabás era um revolucionário, ele fazia qualquer coisa para acabar com o Império Romano, e ele convence Cristo, ele conversa com Cristo para Cristo entrar na revolução com ele. E Cristo fala: Barrabás, você está cego pelo ódio. Aí ele fala uma frase que eu acho que a maioria das pessoas fingem ou não sabem. Fala assim: Barrabás, a mesma espada que você tira da bainha, dessa espada você vai morrer. Ou a pessoa que simplesmente ela fica defendendo discurso de ódio, fica aí defendendo parte de arma, pode cair nessa arma. Se a pessoa está defendendo o ódio, ela pode ser morta pelo ódio. É isso que Cristo falou para Barrabás. A mesma espada que você defende, você pode ser morto por ela. Então a gente precisa tomar cuidado. Cristo, mais uma vez, ele só pregou o amor em suas ações e suas palavras. É simples assim. Está na Bíblia, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está em qualquer religião cristã. É o Jesus histórico, não é o Jesus católico ou espírita, é o Jesus histórico. Se doeu
não posso fazer nada, na verdade. 348, religiões não devem ser... Não, eu já li, né? 349, colocar no mesmo cenário religião e política é também praticar o materialismo. Gente, a partir do momento que você usa a religião para adquirir algum privilégio, ou simplesmente você mistura a religião e política, que muitas vezes a religião ela vira um instrumento que transforma as pessoas em submissas. Eu não vou entrar num assunto aqui, gente, porque nós estamos em um estudo de um livro espírita e eu também, bem, não é melhor aprofundar nisso. Mas quando você vê uma religião se misturar com a política, toma cuidado, porque isso é materialismo, tá? Porque nós sabemos também que a política ela é um leque de poder e privilégio. E a gente tem provas de políticos que são pastores, que são de outras religiões, que está mais envolvido com corrupção até a ideologia sexual do que outra coisa. Não é verdade? 350. A ciência e a religião podem ser aliadas, mas sem superfetação de conceitos e teoremas, nem supremacia de uma sobre a outra. Gente, o que eu vejo líder religioso colocar a ciência como coisa do demônio, como o mal supremo? Gente, nós estamos no século XXI. A ciência, ela foi dada pelos mentores espirituais, ela foi dada por Cristo, para a gente desvendar esse universo maravilhoso e principalmente ajudar o outro. Agora, se a pessoa fala do outro, que é do diabo isso, primeiramente, quando a pessoa fala que isso é do mal, isso, aquilo é do mal, a pessoa não quer que você estude. A pessoa não quer que você seja curioso. E você sabe que a arma contra a ignorância é a curiosidade, é o conhecimento. Então não seja submisso, questione, estude, tá? A ciência e a religião podem ser aliadas. E elas vão ser aliadas. Você lendo os livros de Chico, né? As psicografias, você vê uma aliança muito grande entre a ciência e a religião. Ninguém pode dominar a outra. Uma não pode dominar a outra. 351. Descaracterizar o lado positivo da religião significa torná-la subserviente a qualquer forma, ainda que dissimulada, de materialismo. Olha, gente, muitas vezes o próprio líder religioso fica apagando o lado positivo da religião, como que eu falei para vocês. O que eu entendi desse 351 é que a pessoa está ali na missa. E ao invés de um padre ou um palestrante usar as palavras, as máximas de Cristo e falar para você amar o seu semelhante, o morador de rua, seu pai, sua mãe e os seus inimigos, ao invés de ele falar para você amar todo mundo, a pessoa fica jogando inimigo para você. Tem muito pastor religioso que fica jogando os políticos, que joga os seus fiéis contra os políticos, que faz esse discurso de ódio, que exploram essa fé, exploram a fé da pessoa. Então, esses líderes, eles têm todas as qualidades de uma religião. Então, muitas vezes, tem esses revoltados. Tem muita gente que fala, eu não acredito em Cristo, porque Cristo manda corporatismo. E isso é, obviamente, uma ignorância, uma infelicidade, porque Cristo não cobrava nada. Dízimo, se eu não me engano, vem da época de Moisés, né? E ele tem que ser, se ele for cobrado, ele precisa ser investigado. Mais uma vez, tem que alimentar os pobres. Gente, esse é o nosso estudo. Não vou falar mais para não ficar aí pegando tempo. Tudo de bom para vocês. Curte, compartilha, deixe os seus comentários aqui embaixo. E lembrando, gente, que se tiver algum comentário faltando o respeito, eu já excluo. Deem argumentos para debater
e, obviamente, todas as reflexões e comentários são bem-vindos. Ademais, muita paz.